para tentar fazer alguma coisa. Quando você passa dessa fase, você vive o movimento da Stock Car, da NASCAR, do kart. Você está fazendo isso por puro prazer. Aí você fala assim, mas então perder, ok para você? Não, porque está dentro do sangue, é dentro da tua essência. Aquela luta, aquela coisa. Cara, eu postei um vídeo agora que bateu os dois... dentro do Instagram, 2 milhões de visualizações, eu abraçando meu filho. E quando eu abraço o Eduardo, ele chega para mim com os olhos cheios de lágrimas, falando assim, pai, não quero mais fazer isso. O que ele queria dizer? Eu não tinha pensado nisso. Eu pedi para ele, falei, cara, o pai não vai estar, corre as 2 para mim. Ele falou, puta, pai, com o maior prazer. Tal. Só que a hora que ele sentou para correr, você imagina a pressão que é. Pô, o pai correu 19 anos de Fórmula 1. Como que é? Assim, eu só vou lá e faço. Não. Tem alguma coisa na tua cabeça falando assim, você precisa, hein, velho? Ou se teu pai estivesse aqui, ele ia fazer. Você precisa. Ele entrou nisso. E depois, quando ele ganhou, você via, ele chorava de alívio. Então você imagina a parada que é a nossa cabeça. Então eu hoje tenho só a gratidão de ter a idade que eu tenho e de estar fazendo o que eu estou fazendo. E aí você está em outro nível, né? Quando você está naquela pressão, você aperta até mais o volante. Né? Seria a primeira coisa que eu ia te falar no kart. Agora volta lá e não aperta tanto o volante. Veja como o kart vai reagir diferente. Porque numa primeira hora, seguir um carro diferente, você pega, você quer, carro, tá saindo de frente, você fica naquela coisa. Eu fiquei 1 semana com isso aqui doendo. Entendeu? É isso. Você tá tendo a experiência e a vivência de passar pelo que eu tô te falando. Por quê? Porque você tá, primeiro, você imagina se o cara falar assim, vou ali no banheiro, conduz aí o avião pra mim. Você fala, não, mas não tem a manha. Você fala, não, só segura. Aí, no meio dessa parada, aparece um alarme lá pra você. Você só tá sozinho e o bico do avião dá uma descida. Você não sabe o que fazer. A primeira coisa que você faz é tensionar. E é exatamente isso. Entendeu? Com velocidade, você fica nessa parada. E a cabeça é muito doida. Por isso que quando eu hoje falo na minha época era assim, vai pra academia. E fica forte, vai pra academia. Hoje, vai pra terapia. Vai pra terapia. Não é assim, você tem necessidade da academia, mas você precisa conhecer você. Hoje, para lidar com toda essa pressão, com isso aqui, com um cara falando, com outro achando que conhece, como é que você lida com isso? Se você não tiver um conhecimento teu e deitar a cabeça no travesseiro e agradecer de verdade, falar, passou, você entra no tal do burnout, da crise, de toda essa parada, né? Então, é muito doido isso, essa competição. Só que eu entro no carro hoje com muita gratidão, cara. Assim, eu tenho feito esse exemplo muito, assim. 10 anos atrás, com 43, você falasse assim, e aí, Rubinho, daqui 10 anos vão estar fazendo o quê? Você não ia falar que eu ia estar ganhando o campeonato da NASCAR, né? Então é muito legal, cara, muito legal. É muito legal. Mesmo. E, porra, tu tá falando sobre o lance da terapia e de cuidado mental, cara, como isso é importante. Claro que cuidado físico é muito importante também. Mas tu sabe dizer se a galera, os mais jovens chegando no esporte, eles estão cuidando do psicológico, cara? Eu acho que sim. Então, cada vez mais, assim, é muito... Hoje tem essa coisa de saúde mental, não é tão cuidada quanto um coach de corrida. Então, o coach de corrida passa para você assim, coisas de vida. Tá. Mas, por exemplo, o cara que treina todo dia, nem sempre ele vai crescer no treino. Tem uma hora que ele vai crescer no descanso. Entendeu? Sim. Então, você tem que ter uma coisa assim, uma pessoa que te alena ali para fazer aquilo de corrida, mas o negócio da vida também. Porque geralmente todos nós temos alguma coisa, ou com a nossa família, ou com dinheiro, ou os dois, ou aquilo e mais a corrida. Aí quando você carrega para dentro da corrida, que é o BO total. Então, você precisa hoje... A gente tem hoje esses métodos de análise, né? Porque, vamos lá,
Senna bateu. Puta, eu tinha engolido a língua, não sabia nem onde eu tava. Pô, tem que pegar o avião para ir para São Paulo, porque vai ter o enterro. Bom, beleza. Quando eu dei por mim, assim, quando eu começo a lembrar, eu falo assim, mas e aí? Você tá com medo? Porque assim, você não tá com medo que ele morreu, você tá com medo que você bateu? Não, não tô com medo. Aí o médico falou, cara, mas você fraturou o nariz, você vai entrar agora de novo? Se tiver uma batida dessa, pode ser que você tenha um problema. Você fala, não, eu não vou bater de novo. Mas pode acontecer. Mas ninguém falou isso pra mim. Aonde que eu fui resolver? Eu falei, eu resolvo por mim hoje que eu vou entrar pra bater. Se bater, eu vou entender que é o momento de eu parar com 21 anos de idade. Se eu não bater, eu vou bater o recorde da pista e vou mostrar pra mim que é o que eu sempre quis fazer. Que graças a Deus foi o que aconteceu. Eu virei o meu melhor tempo da pista de Silverstone, mas ninguém chegou pra mim pra falar isso. Você perguntava pra minha mãe, o que você acha? Ela ia ter falado assim, filho, vamos dar mais uma semaninha, vamos... Assim, e o pai deixou meio que acontecer, que acho que é o que o pai tem que fazer, né? Tem que deixar... Um cara de 21 anos já é adulto, tem que passar. Mas você entende? Hoje, você ligaria pra alguém pra ter uma opinião... E a opinião mais valiosa é de alguém que não entenda de automobilismo nesse momento, para que você fale de você, porque você tem que procurar o conhecimento teu, assim, né? Então, eu acho um barato isso, eu me envolvo com essa psicologia, porque, cara, eu tive que decidir um monte de coisa, assim, no vapt-vupt, e aí... Muitas vezes? Muitas vezes. A primeira, quando eu peguei o avião com 15 anos... Eu acho que eu chorei às 12 horas pra chegar até a Itália. E o medo de chegar lá e não ter ninguém me esperando. Eu tava sozinho, cara, 15 anos. Você faz o quê, né? Você fala, você é bunda mole. Amigão, chega lá sem falar a língua lá. Eu aprendi a falar a língua em 30 dias, porque... Falei, não tô aguentando esses caras falando. Então, escutava música e fazia toda... Né, E aí, por quê? Porque você também tem que entender que o setup... de um carro em outra língua, ele tem palavras que não tem no teu vocabulário. Entendeu? Então, sair de frente chama sotosterço. Sotosterço. Entendeu? É uma parada muito louca, cara. Às vezes o sotosterço não é a mesma coisa que a saída de frente. Ele tem um sentido diferente de memória, de emoção pra você, sabe? É uma coisa muito doida. Então, eu fui praticante de um autoconhecimento. Muito, assim. Eu li muito sobre... vidas passadas, de coisas, sabe assim, místicas. Eu sempre, né, a numerologia para mim é uma grande paixão. Por quê? Porque eu acho que é isso. E por que eu tô falando isso? Para os pais que vêm toda hora me perguntar o que eles têm que fazer pro filho, é deixar ele viver. Você não precisa fazer nada, né? Você tem que só direcionar ele para ele ir vendo onde que ele quer ir. Que foi uma parada que tu já me falou, inclusive, que é... Porra... É teu filho que quer ser piloto ou é tu que quer que teu filho seja piloto? Exatamente. Né? Tipo, como é que tu sabe se ele realmente gosta dessa porra aí? Né? Sabe mesmo? Porque senão tu vai estar empurrando o moleque. Pra você, eu não sei. Bom, no teu caso, tu sabendo disso aí, deve ser mais gostoso ainda ver que teus filhos foram por esse caminho, fazer mais ou menos. Fazer a mesma coisa que você. Só que. Bom, tu pôde abrir, mostrar e olha aqui, ó, isso aqui dá pra você e apresentar e tudo mais, mas eles que quiseram, né? Tu não teve que empurrar tanto assim, teve? Não, cara, não, assim, eu falo isso muito na minha palestra, né? Porque a mulher que me faz uma pergunta, geralmente ela tem uma ideia de que eu peguei os dois aqui e falei assim, ó, não fala nada pra mamãe, senta lá naquele kart ali sem chorar. E sabe assim, nunca existiu isso. O Fernando... Chegou um momento da carreira dele que ele falou, pai, eu tô cansado, quero jogar bola. E foi um momento que nada acontecia para ele. Era no Covid, os clubes não estavam aceitando inscrição da molecada, porque tava tudo, era um perigo, o desconhecido e tal. E para ele não acontecia. E o dia que ele falou, quero treinar de novo. Aí foi treinar tal, e achou. Depois de 1 ano e pouco, ele meio que falou, é isso aqui que eu quero mesmo.
E aí, pô, você vê, eu com 53 anos ainda poder dar essa alegria dentro de casa, de poder... Vamos correr junto? Aham. Pô, rapaz, mas você corre comigo? Cara, você tá de brincadeira, entendeu? É um vamos pra cima. É uma coisa, né? Eu realmente tenho essa coisa de um amor tão forte por esses moleques, né? E o que eu quero pra eles não é, assim, campeonato do mundo. O que eu quero pra eles é que eles levem os valores que me foram passados. Que é o que eu mais ouço hoje, assim. E a coisa mais gostosa é de ver que essa molecada tá assim. O Verstappen saiu de dentro, ele não tinha visto a gente, mas ele viu um dos meus filhos, ele parou pra falar. Pra mim, isso tem muito valor, cara. Tem muito valor, porque é muito fácil a gente esquecer quem nos ajudou, quem não... Sabe assim? Eu acho que... É mesmo. Né? Então, putz, quem é que tem um lado meio do meio arrogantão assim lá na Fórmula 1? Vamos lá. O Alonso tem um lado bonzinho, mas tem um lado que ele é meio agressivão assim, né? Então e o Alonso tá fazendo isso há um tempão também, né? Mas também porque gosta pra caramba, tal. Mas de vez em quando você vê na pista ele é muito mais inteligente do que agressivo. Pode ser agressivo na forma do palavreado e tal. Mas ele, na pista, de vez em quando, você pode ver. Se ele tá em quarto, quinto e ele vê que é o limite do carro dele, por que ele vai lutar no começo de prova, sendo que ele só vai retardar o andamento dele para ir para trás? Ele deixa passar. Isso é coisa de inteligência, entendeu? Fala assim, não, ele não é aguerrido mais porque ele já é um senhor. Não, chefe, você não tem noção do que você tá falando, entendeu? Esse aí tem a mesma vontade que eu de correr o Mundial de Kart. Eu fui correr o Mundial de Kart porque é sempre um sonho. Quando eu era moleque eu não tinha essa qualidade. Eu fiz um Mundial que na época deixou meu pai sem carro, porque a gente não tinha dinheiro. Mas ele falou, não, você vai fazer. Então ele me proporcionou uma experiência. Eu fui nono no Mundial de 1987, cara, de kart. Aquilo me jogou pro mundo também. O nome Barrichello já era meio italiano, aquela coisa toda. Então, quando eu cheguei na Ferrari, tinha gente que lembrava disso. Então, meu pai, sem querer, foi abrindo portas para mim. Eu já dei muitos exemplos disso. Meu pai abriu portas sem noção quando ele falou para mim, tá chovendo, a gente não tem dinheiro para comprar o pneu de chuva, lembra disso? Vai com o pneu slick. Mal a gente ia saber que eu ia ganhar minha primeira prova de Fórmula 1 com pneu slick, cara. Dá vontade de chorar. Né? De alegria, de emoção, porque, é um negócio que é isso que o pai tem que ver pelo filho, entendeu? Cara, é viver a dificuldade. Então, como é que eu consigo emular uma dificuldade para os meus? Deixando eles viverem. É mesmo. Não tem muito o que fazer. Você vai falar assim, filho, coloca mais cambagem aí nessa roda e tal. Chega um momento que não tem jeito, assim, eu tenho muito conhecimento. Aí eu olho os outros carros, a roda tá assim e a dele tá assim. E ele tá andando atrás do coisa. Eu falei assim, filho, dá uma volta no paddock. Olha os carros e me fala que o teu carro tá igual. Então não é que eu falo, vai lá, coloca. Entendeu? Vai lá ver o que eu tô vendo também. Entendeu? Tem uma... Mas isso é tudo... O que eu mais gosto mesmo é quando eu acompanho eles, é ser pai, cara. É ficar de cantinho, ver, e aí, quer comer o que hoje? Vamos fazer o quê? Tá no motorhome, sabe, essa parada pra mim é uma loucura muito boa mesmo. E assim, meio que o fato deles gostarem, eles amarem e trabalharem de certa forma com a mesma coisa que tu fez e que tu faz, é um extrazinho maneiro também, né? Tu é um cara de sorte, cara. Eu sou um cara de muita sorte. Ainda falaram que eu tive azar na minha vida porque quebrava, que eu não sei o quê. Amigos, eu tive... eu já te contei de Fórmula Ford, por exemplo? Não sei, acho que não. Fórmula Ford, meu pai não tinha condições, aí a gente tinha 8 anos de kart, ia fazer a Fórmula Ford. Aí meu pai, naquela parte do jornal de anúncio, assim, tinha lá, Fórmula Ford, bateu 2 vezes, mas em ótimas condições. Aí ele falou, cara, é o único que a gente tem pra comprar, é esse aí. Quando eu peguei o carro, eu falava assim, pai, eu na reta... Sabe aqueles caminhões que vêm já de lado, assim, no meio da estrada, assim, de revisgueio, assim, ó? Eu falo assim, puta, pai, é o que a gente tem, eu tenho muita gratidão, mas o carro não tá muito em condições, assim, sabe? E não tava em ótimo estado. Não. Tá. E aí,
a Ford chegou pro meu pai e falou assim, a gente tem a última etapa do campeonato, a gente queria alugar o carro de você para fazer uma apresentação, a gente vai pintar o carro, então a gente paga um aluguel para você e depois a gente paga uma pintura. Porra, já Barrichello, um material de construção onde ficava ali, né, em frente ao portão 7 e tal, que o carrinho ficava ali, pô, tudo que a gente precisava, um aluguelzinho, um pagamento, tudo certo. Esse carro caiu do caminhão na volta da apresentação. E aí você fala assim, que azar, cara. Já não tem a porra do carro ainda. Mas e a última linha do contrato tava lá assim, caso aconteça alguma coisa, a gente vai te dar um 0. Até hoje as pessoas acham que a porta do caminhão foi eu que abri, né? Pra deixar o carro cair. Mas você vê, não tem jeito. A gente... Quando você tem gratidão pelas coisas que você tem, sem ficar... Porque eu tinha muito amigo que tinha condições e assim, de vez em quando doía. Você falava assim, putz, mas não... Aí de repente aparecia um cara com um carburador no meio do nada. Testa aí. Ia 2 décimos mais rápido. Ele falou, fica pra você. Cara, minha vida foi sempre assim, né? Eu falo que meu kart era um kart feijoada, porque era isso, pedaço de um, cabeça do outro. E era assim. Essa é a maravilha do negócio. É essa que fez acontecer. Então, quando a gente fala de Hamilton, a gente não pode esquecer que esse menino teve condições, mas ele também teve que aparecer para poder explodir. O Verstappen, ele foi muito bem treinado. O pai dele era um ótimo kartista e um ótimo mecânico. Então, esse moleque foi para a pista todo dia. Agora a gente viu o Felipe Nasr, que é o brasileiro que treinou o Lando Norris. Ou seja, agora a gente está sabendo de histórias que assim, o cara foi para a pista antes de ir para a pista. Então ele já veio muito bem treinado, mas tem talento. Então, tudo isso tem que ser analisado para que a gente possa julgar um piloto ou não, entendeu? Até porque, assim, mas já se espera que se o cara tá ali na Fórmula 1, ainda mais sendo falado, disputando as cabeças e tudo mais, ou construindo uma história, esse cara, ele necessariamente é muito foda, porque a gente usa a Fórmula 1 para se referir como